Como um homem consumido pelo ódio e pela fúria religiosa se transforma no mais ardente e incansável arauto da fé que ele um dia buscou aniquilar. Esta é a história de Saulo de Tarso, o fariseu zeloso, o cidadão romano de intelecto afiado, cuja missão de vida era erradicar a seita nascente, conhecida como o Caminho. Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, participando ativamente da perseguição em Jerusalém, testemunhando e aprovando o martírio de Estevão. Ele era a personificação da oposição, um adversário formidável, munido de cartas das autoridades para caçar e prender qualquer seguidor de Jesus, onde quer que estivessem. Sua jornada para Damasco não era de exploração ou comércio, mas de extermínio, impulsionada por uma convicção inabalável de estar servindo a Deus ao destruir essa heresia. Foi na poeirenta estrada para Damasco que o universo de Saulo foi irrevogavelmente estilhaçado e reconstruído. Em meio à sua jornada implacável, uma luz vinda do céu, mais resplandecente que o sol do meio-dia, o envolveu e o derrubou ao chão. E então, uma voz, que só ele ouviu, perfurou sua alma. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta, carregada de autoridade e dor, desarmou-o por completo. Quem era aquele que falava com tal poder? Quem és tu, Senhor? Ele perguntou, cego pela luz e pela revelação. A resposta ecoou, mudando para sempre o curso da história. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, o perseguidor percebeu que não estava lutando contra homens, mas contra o próprio Messias, e que sua zelosa devoção era, na verdade, uma afronta ao divino. Cego e totalmente dependente, Saulo foi conduzido a Damasco, onde passou 3 dias em jejum e oração, imerso em uma escuridão física que espelhava a escuridão de sua alma antes daquela luz. Enquanto isso, em uma visão, Ananias, um discípulo temente a Deus em Damasco, recebeu uma instrução divina que o deixou atônito. Procurar e curar o temível Saulo. Apesar de seu medo e da reputação de Saulo, Ananias obedeceu. Ao impor as mãos sobre Saulo, as escamas caíram de seus olhos, literalmente e figurativamente. Ele recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo, sendo imediatamente batizado. A transformação foi instantânea e radical. O perseguidor mais ferrenho tornou-se o mais apaixonado pregador, proclamando nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Filho de Deus, para a incredulidade e perplexidade de todos que o conheciam. A conversão de Saulo não foi um mero evento, mas o início de um processo profundo de reeducação e reorientação. Sua pregação em Damasco gerou tamanha fúria que ele teve que fugir da cidade, sendo baixado por uma cesta através da muralha. Ao chegar a Jerusalém, os discípulos temiam-no, incapazes de acreditar que o lobo havia se tornado cordeiro. Foi Barnabé, um homem de coração generoso, quem o acolheu e o apresentou aos apóstolos, atestando sua genuína conversão. No entanto, a ameaça de morte em Jerusalém o forçou a retornar à sua cidade natal, Tarso. Ali, nos anos de silêncio e reflexão, Saulo, agora Paulo, mergulhou nas Escrituras, meditando sobre o evangelho que ele havia recebido por revelação direta de Jesus Cristo, preparando-se teologicamente e espiritualmente para a missão que o aguardava. Este período de preparo em Tarso foi crucial, um cadinho onde sua teologia foi forjada e sua compreensão do evangelho amadureceu, antes que o chamado para uma missão maior o alcançasse novamente. Foi Barnabé quem, sentindo a necessidade de um parceiro na florescente igreja de Antioquia, uma cidade cosmopolita e estratégica, foi buscá-lo em Tarso. Juntos, eles ministraram em Antioquia por 1 ano inteiro, ensinando e consolidando uma comunidade vibrante e multicultural, onde judeus e gentios adoravam lado a lado. Antioquia tornou-se o epicentro de onde a mensagem de Cristo irradiaria para o mundo gentílico, um ponto de partida para a evangelização global. A obediência de Paulo a esse chamado irresistível, nascida de sua radical transformação, o impulsionaria a atravessar mares e terras enfrentando perigos e privações, mas sempre com a certeza de que a graça divina o havia separado para uma missão além de sua própria compreensão. A chama do Evangelho, acesa em Jerusalém, estava prestes a se espalhar como um incêndio incontrolável,
impulsionada pelo sopro divino. Após anos de preparo e ministério em Antioquia, a voz do Espírito Santo ecoou, clara e inconfundível. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Era o ponto de virada. A linha divisória entre uma igreja focada nos judeus e uma igreja global, ousadamente lançada ao mundo gentil. Com orações e jejuns, a comunidade de Antioquia os abençoou, enviando-os para uma jornada que redefiniria a história. João Marcos, primo de Barnabé, uniu-se a eles, um jovem testemunha de um novo tempo. A primeira parada foi Chipre, a ilha natal de Barnabé. Em cada sinagoga, a mensagem de Cristo ressoava, mas foi em Pafos que a missão encontrou seu primeiro grande desafio e sua primeira grande vitória gentia. Ali, o procônsul Sérgio Paulo, um homem inteligente e de mente aberta, desejava ouvir a palavra de Deus. Contudo, um mágico judeu, Elimas, cujo nome significava feiticeiro, opôs-se ferozmente, tentando desviar o procônsul da fé. Saulo, agora chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele os olhos e proferiu palavras de juízo divino. Naquele instante, Elimas foi atingido por uma cegueira temporária, tateando em busca de guias. O milagre foi inegável. Sérgio Paulo, maravilhado com o poder e a doutrina do Senhor, creu. Uma porta se abria para os gentios e a liderança de Paulo emergia com força. De Chipre, seguiram para a Panfilha, mas em Perge, João Marcos, talvez desanimado pelas dificuldades ou pela crescente proeminência de Paulo, decidiu retornar a Jerusalém, um revés que mais tarde geraria tensões. Os restantes, com determinação inabalável, subiram as montanhas até Antioquia da Pisídia. Ali na sinagoga, Paulo entregou um sermão impactante, traçando a história de Israel até Jesus. O Messias ressurreto, oferecendo perdão e justificação a todos que crescem, judeus e gentios. A resposta inicial foi efusiva. Muitos gentios e prosélitos pediram que a mensagem fosse pregada novamente no sábado seguinte. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. A visão de tantos gentios atraiu a inveja e a oposição dos líderes judeus, que blasfemavam e contradiziam as palavras de Paulo. Foi então que Paulo e Barnabé, com uma coragem inspiradora, declararam abertamente: era necessário que a palavra de Deus vos fosse pregada primeiro a vós. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. A alegria entre os gentios foi imensa. Muitos creram e a palavra do Senhor se espalhou por toda a região. A perseguição, no entanto, não tardou. Os judeus incitaram as mulheres influentes e os principais da cidade, expulsando os apóstolos de seus limites. Em Icônio, a história se repetiu. Pregação na sinagoga, muitos crentes, mas também forte oposição e uma conspiração para apedrejá-los. Fugiram para Listra e Derbe. Em Listra, um milagre extraordinário aconteceu. Paulo curou um homem coxo de nascença. A multidão, maravilhada, exclamou: os deuses desceram até nós em forma humana. Chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, e tentaram oferecer sacrifícios. Os apóstolos, horrorizados, rasgaram suas vestes, clamando que eram apenas homens, e apontaram para o Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar. Mas a inconstância humana é cruel. Judeus de Antioquia e Icônio chegaram, instigaram a multidão, e Paulo foi apedrejado, arrastado para fora da cidade e dado como morto. Mas, pela graça divina, ele se levantou e, no dia seguinte, partiu para Derbe, onde continuaram a pregar e fazer muitos discípulos. Apesar das cicatrizes e da perseguição, a jornada de volta foi de fortalecimento. Passaram novamente por Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, encorajando os novos crentes, estabelecendo anciãos em cada igreja. Em cada passo, a resiliência dos apóstolos, sua fé inabalável e a universalidade crescente da mensagem eram evidentes. Ao retornarem para Antioquia da Síria, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. A missão foi um triunfo, mas a inclusão massiva de gentios, sem as exigências da lei judaica, plantava as sementes de futuras tensões e debates profundos
que em breve agitariam os alicerces da igreja nascente. O sucesso estrondoso da primeira viagem missionária, com gentios abraçando a fé em Cristo aos milhares, trouxe consigo uma questão que rapidamente se transformaria na maior crise teológica e cultural da igreja primitiva. Ao retornarem a Antioquia, Paulo e Barnabé foram recebidos com entusiasmo. Mas a alegria foi logo obscurecida por vozes dissonantes vindas de Jerusalém. Alguns fariseus convertidos, os chamados judaizantes, começaram a pregar que, para serem salvos, os gentios deveriam, além de crer em Jesus, ser circuncidados e observar a lei de Moisés. Essa exigência não era apenas um detalhe ritualístico, ela atacava a própria essência do evangelho que Paulo e Barnabé haviam proclamado, ameaçando desmantelar a unidade recém-descoberta entre judeus e gentios e a liberdade da salvação pela graça. A controvérsia era feroz e apaixonada. De um lado, Paulo e Barnabé defendiam veementemente que a salvação era um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, sem a necessidade de obras da lei ou rituais judaicos. Eles haviam testemunhado o Espírito Santo derramado sobre os gentios, sem qualquer pré-condição de circuncisão, prova irrefutável de que Deus os aceitava plenamente. Do outro, os judaizantes insistiam que a circuncisão era um sinal da aliança e um pré-requisito divino desde Abraão, afirmando que, se não vos circuncidardes, conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. O debate não era meramente acadêmico. Ele dividia congregações, gerava confusão entre os novos convertidos e colocava em xeque a própria identidade e futuro do cristianismo, que corria o risco de se tornar apenas mais uma seita judaica com barreiras intransponíveis para o mundo gentil. Diante da intransigência de ambos os lados e da ameaça iminente de cisma, a igreja em Antioquia decidiu que a questão deveria ser levada aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Paulo e Barnabé, acompanhados por Tito, um gentio não circuncidado que servia como prova viva da graça, empreenderam a jornada. Ao chegarem à Cidade Santa, foram recebidos, mas a controvérsia explodiu novamente na Assembleia. Os judaizantes apresentaram seu caso com veemência, argumentando que os gentios deveriam ser forçados a observar a lei. A tensão era palpável, e o futuro da missão e da própria igreja pendia na balança. Enquanto relatos dos milagres e da conversão gentia eram compartilhados, desafiando a percepção de muitos. Foi nesse momento de crise que Pedro, o apóstolo a quem Jesus confiou as chaves do reino, se levantou. Com a autoridade de sua experiência com Cornélio, Pedro relembrou como Deus havia derramado o Espírito Santo sobre os gentios, purificando seus corações pela fé, sem distinção alguma. Ele questionou: por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Após o testemunho de Paulo e Barnabé sobre os sinais e prodígios operados entre os gentios, Tiago, o irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, interveio com sabedoria. Citando o profeta Amós, ele mostrou que a inclusão dos gentios era parte do plano divino desde o Antigo Testamento, e propôs uma resolução que honrava a graça e a unidade. A decisão do Concílio de Jerusalém foi um divisor de águas. Os apóstolos e presbíteros concordaram em não impor o jugo da circuncisão aos gentios. Em vez disso, enviaram uma carta às igrejas orientando os convertidos gentios a se absterem de alimentos sacrificados a ídolos, de sangue de animais estrangulados e de imoralidade sexual. Práticas que eram culturalmente ofensivas aos judeus e moralmente questionáveis. Essa resolução não apenas preservou a unidade da igreja, mas, mais importante, reafirmou a salvação pela graça mediante a fé em Cristo, livre de obras da lei. Abriu caminho para a de evangelização sem barreiras culturais e rituais, permitindo que a mensagem do Evangelho alcançasse todos os povos. O Concílio de Jerusalém não foi apenas um evento histórico, foi a validação divina de que a fé em Cristo transcende todas as divisões humanas, um convite eterno. Para que nós hoje reflitamos sobre a importância inegociável da unidade em nossa própria fé. A unidade forjada em Jerusalém, no entanto, não significou o fim de todos os atritos humanos, mas sim a consolidação de uma base para a expansão. Pouco depois,
Paulo propôs a Barnabé que revisitassem as igrejas que haviam fundado na primeira viagem, para ver como estavam os irmãos. Mas a lembrança da deserção de João Marcos na Panfilha ainda pesava para Paulo, que se recusou a levá-lo novamente. Barnabé, por sua vez, estava determinado a dar uma segunda chance ao seu primo, o que gerou uma contenda tão séria que resultou na dolorosa separação dos dois companheiros de missão. Barnabé partiu para Chipre com Marcos e Paulo, escolhendo Silas como seu novo parceiro, empreendeu sua segunda grande jornada. Um testemunho de que mesmo entre os maiores servos de Deus, as fraquezas e discordâncias humanas persistem, mas a obra divina não é detida. Esta nova dupla, Paulo e Silas, partiu de Antioquia, atravessando a Síria e a Cilícia, fortalecendo as igrejas e entregando as decisões do Concílio de Jerusalém, que trouxeram clareza e paz. A jornada os levou novamente pelas regiões da Galácia e da Frígia, onde Paulo reencontrou e discipulou Timóteo, um jovem de fé genuína, filho de mãe judia e pai grego, que se tornou um valioso colaborador. Contudo, em meio a essa rota familiar, uma nova e misteriosa direção se manifestava. O Espírito Santo proibiu-os de pregar a palavra na província da Ásia e, posteriormente, quando tentaram ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus não o permitiu. Era uma intervenção divina clara, um redirecionamento que desviava o Evangelho das rotas já esperadas para um destino ainda desconhecido, preparando o terreno para uma mudança de paradigma na evangelização mundial. A frustração de não poder pregar nas regiões onde talvez esperassem maiores resultados deve ter sido palpável. No entanto, Paulo e seus companheiros, em vez de questionar, seguiram a misteriosa orientação do Espírito, chegando a Troade, uma cidade portuária. Foi ali que, durante a noite, uma visão transformadora irrompeu na mente de Paulo. Um homem da Macedônia estava em pé, suplicando: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Não havia dúvida sobre o significado. Aquela visão não era um mero sonho, mas uma convocação divina, um chamado sobrenatural que apontava de forma inequívoca para o continente europeu. A mensagem era clara. O Evangelho, que até então se expandia no Oriente Médio e na Ásia Menor, estava prestes a cruzar o mar, a romper barreiras geográficas e culturais para alcançar um novo mundo. E se você está sentindo a emoção dessa história e o impacto dessa virada, deixe seu like e um comentário sobre o que mais te surpreendeu até agora. A obediência foi imediata. Sem hesitação, Paulo e seus companheiros, que agora incluíam Lucas, embarcaram de Troade, navegando diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis, antes de finalmente chegarem a Filipos, a principal cidade daquela parte da Macedônia, uma colônia romana. Em Filipos, a primeira convertida europeia foi Lídia, uma mulher temente a Deus, vendedora de púrpura, que teve o coração aberto pelo Senhor para atender às palavras de Paulo. Sua casa tornou-se o quartel-general da missão, um refúgio e o berço da primeira igreja cristã em solo europeu, demonstrando que o Evangelho não fazia distinção de gênero ou status social, encontrando receptividade em corações abertos e generosos. Mas a estadia em Filipos não foi marcada apenas por conversões pacíficas. O poder do Evangelho logo confrontou as forças das trevas e a cobiça humana. Uma jovem escrava, possessa por um espírito de adivinhação, que gerava grande lucro a seus senhores, foi libertada por Paulo em nome de Jesus. A libertação da moça, contudo, enfureceu seus exploradores, que arrastaram Paulo e Silas perante as autoridades, acusando-os de perturbar a ordem pública. Açoitados e lançados na prisão, os apóstolos, em vez de lamentar, cantavam louvores a Deus à meia-noite. Um terremoto milagroso abalou os alicerces da prisão, abrindo as portas e soltando as cadeias de todos. O carcereiro, ao ver o cenário e temendo a morte, foi impedido por Paulo de se suicidar e, com sua família, creu e foi batizado naquela mesma noite. A mensagem do Evangelho, com sua capacidade de transformar vidas e confrontar sistemas, agora se preparava para testar sua força nas grandes e intelectuais cidades da Grécia, como Tessalônica, Bereia e a própria Atenas. Deixando para trás a vibrante, mas desafiadora, Filipos, Paulo e seus companheiros embarcaram em uma nova etapa da jornada, rumo às grandes metrópoles gregas,
onde a filosofia e o comércio ditavam o ritmo da vida. Atravessando Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, uma cidade portuária agitada e estratégica. Como era seu costume, Paulo dirigiu-se primeiramente à sinagoga, onde por 3 sábados consecutivos ele expôs as Escrituras, provando que o Messias deveria sofrer e ressuscitar dos mortos, e que Jesus era, de fato, esse Cristo prometido. Muitos se convenceram, judeus tementes a Deus, um grande número de gregos e até mesmo muitas mulheres proeminentes, formando o núcleo de uma nova e vibrante comunidade de fé. No entanto, o sucesso gerou inveja entre alguns judeus que incitaram a multidão e criaram tumulto, forçando Paulo e Silas a partir rapidamente para Bereia, sob a acusação de subverter o Império Romano. Em Bereia, a recepção foi notavelmente diferente e inspiradora. Os bereanos, descritos como mais nobres do que os tessalonicenses, demonstraram uma atitude exemplar. Eles não apenas receberam a mensagem com toda a avidez, mas também se dedicaram a examinar as Escrituras diariamente, com diligência e mente aberta, para verificar se o que Paulo ensinava era realmente verdadeiro. Essa postura de escrutínio e sede pela verdade é um modelo atemporal para todos os que buscam aprofundar sua fé. O resultado foi que muitos deles creram, incluindo diversas mulheres gregas de destaque e homens influentes, estabelecendo uma igreja sólida fundamentada na palavra. Infelizmente, a perseguição de Tessalônica alcançou Bereia, e Paulo foi novamente forçado a seguir viagem, deixando Silas e Timóteo para trás para consolidar o trabalho. A próxima parada de Paulo foi Atenas, o berço da democracia e da filosofia ocidental, uma cidade que na época ainda resplandecia com o legado de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ao chegar, o espírito de Paulo se perturbou profundamente ao ver a cidade completamente entregue à idolatria, com altares e estátuas por toda parte, dedicados a inúmeros deuses e até mesmo a um Deus desconhecido. Ele não se intimidou com o ambiente intelectual. Pelo contrário, engajou-se em debates diários na sinagoga com os judeus e na praça do mercado, a ágora com os filósofos epicureus e estoicos, desafiando suas cosmovisões e apresentando a mensagem de Cristo. Sua eloquência e ousadia chamaram a atenção, e ele foi convidado a discursar no Areópago, o conselho supremo da cidade, onde as ideias mais profundas eram debatidas. No Areópago, Paulo demonstrou uma maestria retórica e contextualização cultural impressionantes. Começando pelo altar ao Deus desconhecido que ele havia observado Paulo habilmente. Construiu uma ponte para apresentar o Deus verdadeiro, o Criador do universo, que não habita em templos feitos por mãos humanas e não precisa ser servido por elas. Ele falou sobre a unidade da humanidade, a busca inata por Deus e a soberania divina sobre a história. O ápice de seu sermão, contudo, foi quando ele introduziu a ideia da ressurreição dos mortos, afirmando que Deus havia designado um homem para julgar o mundo com justiça, e deu prova disso ao ressuscitá-lo. A reação foi mista. Alguns zombaram abertamente, outros disseram que o ouviriam novamente. Mas um pequeno grupo, incluindo Dionísio, um membro do Areópago e uma mulher chamada Damares, creu e se uniu a ele. De Atenas, Paulo seguiu para Corinto, uma cidade portuária cosmopolita, rica e, infelizmente, notória por sua imoralidade e paganismo desenfreado. Lá, ele encontrou um casal de judeus, Áquila e Priscila, que haviam sido expulsos de Roma e que, como Paulo, eram fabricantes de tendas. Essa parceria não apenas providenciou sustento e amizade, mas também um poderoso apoio ministerial. Inicialmente, Paulo pregou na sinagoga, mas diante da persistente oposição, ele se mudou para a casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus, ao lado da sinagoga. Muitos coríntios, ouvindo a mensagem, creram e foram batizados, incluindo Crispo, o chefe da sinagoga. Em meio a tamanha oposição, o Senhor apareceu a Paulo em uma visão noturna, encorajando-o. Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te fará mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Essa promessa divina o manteve ali por 1 ano e meio, fundando uma das igrejas mais importantes e, paradoxalmente, mais problemáticas do Novo Testamento. A proteção divina se manifestou claramente quando o procônsul Galho, em um julgamento,
recusou-se a intervir em disputas religiosas judaicas, permitindo que Paulo continuasse seu trabalho. A jornada de Paulo em Corinto nos mostra a persistência necessária para plantar a semente do Evangelho em solos hostis. Este é o momento perfeito para você, que busca compreender a profundidade das Escrituras, curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos, ajudando a espalhar essa sabedoria bíblica. A persistência em Corinto havia semeado uma igreja vibrante em solo hostil, mas a jornada de Paulo estava longe de terminar. Deixando para trás a efervescência grega, ele fez uma breve passagem por Jerusalém e Antioquia, fortalecendo os irmãos antes de embarcar em sua terceira e mais extensa viagem missionária. Seu caminho inicial o levou novamente através das regiões da Galácia e da Frígia, revisitando e encorajando as igrejas que ele e Barnabé haviam plantado, solidificando a fé e a doutrina em cada comunidade. O Espírito Santo, sempre seu guia supremo, o conduzia com um propósito claro, direcionando seus passos para o coração da Ásia Menor, para uma cidade que se tornaria um epicentro de avivamento e transformação, a magnífica Éfeso. Ao chegar, Paulo encontrou alguns discípulos que haviam conhecido apenas o batismo de João, e com sabedoria explicou-lhes a plenitude do Evangelho, o batismo em nome de Jesus e a promessa do Espírito Santo. Ao impor as mãos sobre eles, o poder de Deus se manifestou, e eles falaram em línguas e profetizaram, marcando o início glorioso de uma nova fase de seu ministério. Por 3 meses, Paulo pregou corajosamente na sinagoga de Éfeso, debatendo e persuadindo muitos sobre o reino de Deus. Contudo, a oposição e a obstinação de alguns judeus fizeram com que ele se retirasse, levando consigo os discípulos para um novo e estratégico local de ensino, a escola de Tirano. Ali, por impressionantes 2 anos, Paulo ministrou diariamente uma dedicação contínua que permitiu que a palavra de Deus penetrasse profundamente na cultura e na sociedade efésia. Durante esse período, Deus realizou milagres extraordinários por meio de Paulo. Não eram apenas curas, mas manifestações tão poderosas que até lenços e aventais que haviam tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e as doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam. Essas demonstrações visíveis do poder divino não apenas validavam a mensagem de Paulo, mas também preparavam o terreno para um confronto direto com as forças espirituais que dominavam a cidade. Éfeso era notoriamente um centro de ocultismo, magia e adoração pagã. Com sua devoção à deusa Ártemis, Diana para os romanos, atingindo níveis quase frenéticos, as práticas de feitiçaria e encantamentos eram difundidas, e a cidade fervilhava com a venda de amuletos e pergaminhos mágicos. Nesse cenário de trevas espirituais, os milagres de Paulo brilhavam com uma luz intensa, desafiando abertamente o poder das entidades malignas. O incidente com os 7 filhos de Seva, que tentaram exorcizar um demônio usando o nome de Jesus sem autoridade genuína, resultou em sua humilhação pública e serviu como um testemunho vívido do perigo de brincar com o sagrado. Esse evento espalhou temor por toda a cidade, e muitos que praticavam a magia, movidos pelo arrependimento e pela convicção do Espírito, vieram confessar suas práticas e, em um ato público e dramático, queimaram seus caros livros de feitiçaria, cujo valor total era colossal, chegando a 50.000 peças de prata. A queima desses pergaminhos não foi apenas um gesto simbólico. Foi um testemunho do poder transformador do Evangelho, que não só mudava corações, mas também reconfigurava a cultura e a economia de uma cidade inteira. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, não apenas em Éfeso, mas se espalhava por toda a província da Ásia, alcançando judeus e gregos. Éfeso se tornou o coração pulsante de onde o Evangelho irradiava, um centro estratégico de evangelização. A influência do cristianismo era tão profunda que a adoração a Ártemis começou a diminuir, e o impacto dessa mudança espiritual começou a ser sentido nos bolsos daqueles cuja subsistência dependia da idolatria. A mensagem de Paulo estava, de fato, reformando sociedades, desafiando a própria estrutura de uma cultura pagã e mostrando o quão profundamente o Evangelho pode penetrar e transformar. Essa transformação, inevitavelmente,
gerou uma reação furiosa. Demétrio, um ourives que fabricava miniaturas do templo de Ártemis e de sua imagem, viu seus negócios em declínio e convocou seus colegas de ofício. Sua queixa não era apenas sobre a perda de renda, mas também sobre a desonra que o evangelho de Paulo trazia à grande deusa Ártemis e ao seu magnífico templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade foi tomada por um tumulto, e as ruas ecoaram com o grito: "Grande é Diana dos Efésios!" Gaius e Aristarco, companheiros de Paulo, foram arrastados para o teatro. E Paulo, em sua coragem característica, desejou intervir, mas foi impedido pelos discípulos e até mesmo por alguns oficiais da Ásia que temiam por sua vida. Embora o tumulto tenha sido eventualmente acalmado, ele revelou a fúria da oposição que o evangelho enfrentava. O poder transformador da palavra havia sido inegável em Éfeso, mas Paulo sabia que desafios ainda maiores o aguardavam em sua iminente viagem de retorno a Jerusalém, um caminho que o levaria a provações que moldariam para sempre a história da fé. A poeira do tumulto em Éfeso mal havia assentado quando Paulo, com sua habitual resiliência, decidiu que era hora de seguir em frente. Sua missão o impelia, e a estrada para Jerusalém, embora perigosa, chamava. Ele deixou a vibrante igreja de Éfeso para trás, uma comunidade que ele havia nutrido e visto florescer sob as mais adversas condições, e partiu rumo à Macedônia, revisitando as igrejas que havia fundado, fortalecendo os irmãos e consolidando a fé que havia semeado com tanto suor e lágrimas. De lá, continuou para a Grécia, possivelmente Corinto, passando 3 meses preciosos, onde provavelmente escreveu sua carta aos Romanos, um testamento de sua visão global e seu anseio por levar o evangelho até os confins da terra. Cada passo era um misto de alegria pelo progresso e uma crescente sensação de um destino inevitável. No caminho de volta, a jornada de Paulo o levou a Troas, onde um evento notável sublinhou a dedicação incansável do apóstolo e o poder sobrenatural que o acompanhava. Em uma noite de intensa pregação, estendendo-se até a meia-noite, enquanto Paulo discorria sobre as profundezas da fé, um jovem chamado Eutico, sentado em uma janela, sucumbiu ao sono profundo e caiu do 3º andar. A cena deve ter sido de pânico e desespero, mas Paulo, com uma calma que só a fé pode proporcionar, desceu, abraçou o corpo sem vida e declarou que a vida estava nele. O milagre foi instantâneo, e Eutico foi levantado vivo, não apenas aliviando a tristeza, mas também reafirmando a todos a presença viva do Espírito Santo no ministério de Paulo, um sinal de que mesmo em meio à fadiga humana, a obra divina prosseguia. Dali, Paulo e seus companheiros seguiram viagem pela costa, evitando o perigo de uma conspiração judaica que visava sua vida. Sua rota estratégica o levou a Mileto, uma cidade portuária próxima a Éfeso. Consciente da importância de se despedir e de transmitir suas últimas instruções à liderança da igreja que tanto amava, Paulo convocou os presbíteros de Éfeso para um encontro ali. A reunião não foi apenas um reencontro, mas um momento solene, carregado de emoção e de uma profunda consciência de que aquele poderia ser o último contato físico. A visão dos líderes que ele havia treinado e amado, agora reunidos para ouvir suas palavras finais antes de sua perigosa viagem a Jerusalém, adicionava uma camada de gravidade e ternura àquele adeus iminente. Em Mileto, Paulo proferiu um de seus discursos mais pungentes e proféticos, um testamento ao seu ministério e um alerta sobre o futuro. Ele os lembrou de sua conduta irrepreensível entre eles, de como havia servido ao Senhor com toda a humildade, em meio a lágrimas e provações, jamais se esquivando de anunciar todo o conselho de Deus. Com uma voz embargada, ele declarou sua convicção inabalável de ir a Jerusalém, ciente de que o Espírito Santo em cada cidade o advertia sobre prisões e tribulações que o aguardavam. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, afirmou, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Suas palavras ecoavam com a coragem de um mártir e a paixão de um pastor. A resposta dos presbíteros foi de profunda tristeza. Ao ouvir que não mais veriam seu rosto, todos choraram copiosamente, abraçando Paulo e beijando-o, um símbolo da ligação indissolúvel que o Evangelho
havia forjado entre eles. Juntos, ajoelharam-se na praia em um momento de oração fervorosa e despedida dolorosa antes de o acompanharem até o navio. A cena final, com os líderes observando o barco de Paulo desaparecer no horizonte, é um retrato comovente da paixão e do sacrifício que marcam a expansão do cristianismo. A jornada de Paulo continuou, com paradas em Tiro, onde profetas o advertiram novamente sobre os perigos em Jerusalém, e em Cesareia, onde Ágabo, um profeta, dramatizou sua prisão. Mas a determinação de Paulo permaneceu inabalável. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse, impulsionado por um propósito maior. E para entender o desenrolar final dessa épica viagem e o que realmente o esperava na Cidade Santa, não perca a próxima parte desta série. Inscreva-se para não perder nenhum capítulo dessa história fascinante. Apesar das advertências proféticas e das lágrimas de despedida, a determinação de Paulo permaneceu inabalável. Ele estava pronto para Jerusalém, impulsionado por um propósito divino que transcendia o medo e as tribulações. Mas o que realmente o esperava na Cidade Santa? Seria a acolhida que um apóstolo merecia ou o cumprimento das sombrias profecias sobre prisões e sofrimentos? A chegada de Paulo a Jerusalém, registrada em Atos 21, é um marco decisivo. Um ponto de virada onde o fervor missionário colide com a complexidade das tradições e as tensões religiosas que fervilhavam na capital judaica. Ao chegar, Paulo e seus companheiros foram recebidos com alegria pelos irmãos em Cristo. No dia seguinte, ele se reuniu com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém, relatando detalhadamente tudo o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. Eles glorificaram a Deus por essas maravilhas, mas logo apresentaram a Paulo um dilema delicado. Milhares de judeus haviam crido em Jesus, mas continuavam zelosos pela lei de Moisés. Rumores infundados circulavam sobre Paulo, alegando que ele ensinava os judeus da diáspora a abandonar Moisés, a não circuncidar seus filhos e a não seguir os costumes judaicos, uma acusação grave que poderia minar sua credibilidade e causar uma cisão irreparável dentro da igreja. Para mitigar essa tensão e demonstrar sua própria observância da lei, os presbíteros propuseram que Paulo se juntasse a 4 homens que haviam feito um voto, provavelmente o voto de Nazireu. Ele deveria purificar-se com eles e arcar com as despesas de seus sacrifícios no templo. Era uma estratégia de conciliação, uma tentativa de Paulo mostrar que não desprezava as tradições judaicas, mesmo sendo o apóstolo dos gentios. Esta decisão de Paulo, muitas vezes debatida por estudiosos, revela sua flexibilidade e seu desejo de ser tudo para todos, a fim de ganhar alguns, conforme ele mesmo ensinou em suas epístolas. Ele não estava comprometendo o evangelho da graça, mas buscando remover barreiras desnecessárias para a unidade. Este episódio nos convida a refletir sobre a importância da sabedoria e da sensibilidade cultural na propagação do evangelho. Como podemos manter a pureza da mensagem de Cristo sem cair em armadilhas de preconceitos ou tensões desnecessárias com aqueles que vêm de diferentes contextos? Paulo, ao aceitar a sugestão dos presbíteros, demonstra uma humildade notável e um compromisso com a unidade da igreja, mesmo sob o risco de ser mal interpretado ou de se expor a perigos. É um lembrete de que a fé não opera no vácuo, mas interage com culturas e tradições, exigindo discernimento constante e um amor que busca a edificação mútua. A jornada de Paulo até este ponto foi marcada por milagres e perseguições, por fundações de igrejas e por um evangelho que rompia barreiras. Se você está encontrando inspiração e profundidade nesta exploração das viagens missionárias, considere deixar seu like neste vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga incrível. Sua participação nos ajuda a continuar desvendando as verdades eternas da Bíblia e a aplicá-las em nossos dias. Acompanhe-nos enquanto Paulo entra no templo, um ato de conciliação que, ironicamente, desencadearia a mais violenta tempestade de sua vida. Paulo, buscando a unidade e a paz em sua própria nação, entrou no templo para cumprir o rito de purificação ao lado dos 4 homens que haviam feito o voto. Mas a paz que ele buscava seria substituída por um clamor ensurdecedor, e a conciliação por uma acusação infundada que ameaçaria sua própria vida. O que transformou um ato de piedade em um motim quase fatal.
E por que a vida do apóstolo, tão dedicada a Cristo, estava novamente em perigo mortal? A resposta está na profunda polarização e nos mal-entendidos que cercavam a figura de Paulo em Jerusalém, um caldeirão de tensões religiosas e políticas. No entanto, antes que os 7 dias de purificação se completassem, judeus da província da Ásia, que haviam visto Paulo ministrar em Éfeso e outras cidades, o avistaram no templo. Crendo erroneamente que ele havia introduzido Trófimo, um gentio de Éfeso, na área do templo proibida aos não-judeus, uma ofensa capital sob a lei romana e judaica, eles agitaram a multidão. O clamor era instantâneo e violento. Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo e profanou este lugar santo. A acusação era triplamente falsa e carregada de preconceito. Paulo não ensinava contra o povo judeu, mas a plenitude de sua herança em Cristo. Ele não era contra a lei, mas havia cumprida em Jesus. E, crucialmente, ele não havia levado Trófimo para a área proibida. Os judeus da Ásia apenas o haviam visto com Paulo na cidade. A multidão, no entanto, não estava interessada em fatos. Impulsionada por boatos e uma fúria cega, a turba se apoderou de Paulo, arrastando-o para fora do templo com a intenção clara de matá-lo. As portas do templo foram fechadas, simbolizando o fim de um capítulo e o início de um novo e perigoso. A cena era de caos total, uma demonstração aterrorizante da mentalidade de turba e do poder destrutivo da desinformação. A vida de Paulo estava por um fio, e sua morte parecia iminente. Foi nesse momento crítico que a providencial intervenção romana se tornou sua única salvação. O comandante da guarnição, Cláudio Lísias, ao saber do tumulto que se espalhava por toda Jerusalém, rapidamente reuniu soldados e centuriões para dispersar a multidão enfurecida. Eles resgataram Paulo da violência, mas o prenderam, pensando que ele era algum agitador político perigoso, e o levaram para a fortaleza. Este incidente no templo não foi apenas um ataque pessoal a Paulo. Foi um ataque ao próprio evangelho que ele pregava, um evangelho que transcendia barreiras étnicas e religiosas, convidando judeus e gentios à unidade em Cristo. A ironia é que Paulo, que outrora perseguiu cristãos com fervor semelhante, agora enfrentava a mesma fúria, mas por pregar o Salvador. É um lembrete contundente de como o preconceito e a falta de compreensão podem levar à injustiça e à violência, mesmo em nome da religião. E o que aconteceu a seguir, com Paulo tendo a chance de se defender e revelar sua verdadeira identidade, é um testemunho da providência divina e da coragem inabalável do apóstolo. Para descobrir como Paulo usou sua prisão para avançar o evangelho e o surpreendente desenrolar de seus julgamentos diante de autoridades romanas e judaicas, não perca a próxima parte desta série. Clique no sino para ser notificado e continue sua jornada conosco na palavra.